Olá, hoje é uma alegria enorme estar com vocês para conversarmos com o tema Adolescência em tempos de pandemia, emergências da depressão e da ansiedade. Sabemos que a pandemia trouxe muitos olhares e trouxe muitas problemáticas, porque a pandemia afetou os adolescentes, mas também afetou-nos como adultos e principalmente a vocês, professores, que ao longo desse tempo da pandemia, eu atendi muitos professores que realmente entraram em problemas emocionais por conta desta mudança de paradigma. E vocês foram muito mais assim acionadas ao trabalho, vocês trabalharam mais do que o normal. Isso eu tenho observado. E trouxe um estresse acumulativo enorme. Porém, eu quero enfocar aqui a questão da depressão e da ansiedade a partir da pandemia, mas primeiro, pontuar que nós temos que entender a adolescência nas suas 3 etapas. E para cada etapa existe uma ansiedade, uma depressão que são naturais. Isso é muito importante você, professor, identificar. De 11 a 13 anos é o que a gente chama de pré-adolescência. Quando o fator que reage e que traz ansiedades e quadros até depressivos, que é até natural, é o fator fisiológico, é a pulsão dos hormônios no corpo, é a mudança do status de criança para o ser adolescente. Depois de 14 a 17 anos, nós temos a adolescência normal, que aí já é uma ansiedade, uma depressão também natural, a partir dessa necessidade de abstrair a autonomia. Eu já posso, eu já sou, que aí entra aquela fase mais crítica da adolescência. E depois nós temos a adolescência adulta, dos 18 aos 22 anos, que é a fase das escolhas. O que eu vou ser quando crescer, que traz também suas ansiedades e depressões. É muito importante entendermos isso para a qualquer sintoma de ansiedade e de depressão ou de uma tristeza, sabermos localizar em que idade esses adolescentes estão. E esta é uma percepção que deve ser feita, porque senão qualquer adolescente hoje que cair na mão de um médico, psiquiatra, vai sair medicado, e não é bem assim. Tanto que existe a psicopatologia normal da adolescência, que quando a gente diagnostica, a gente vai eliminando tudo que é normal acontecer na adolescência. E muitos casos que chegam até nós para ser avaliados, a gente não coloca como um problema, porque faz parte da etapa que eles estão vivendo. Também é importante que, assim como tem a ansiedade e a depressão natural, a pandemia fez emergir outras necessidades e aí sim foi acrescentando em patologias necessariamente assim que devem ser tratadas, como uma depressão propriamente dita, uma ansiedade generalizada. E é um dos fatores que a pandemia trouxe é o isolamento social. Adolescentes, você imagina, nessa faixa etária de 11, 13 anos, que eles precisam de gastar energia, ficaram recluídos em casa. Também eles perderam contato com os grupos e aí criaram baixa atividade física. Afastamento também desses grupos fez com que eles se sentissem isolados e baixa expectativa em relação ao futuro. Esta questão é muito forte, porque para que eu vou estudar? Para que eu vou me esforçar, sendo que esse país não tem muitas oportunidades? Mas não vai bater muito essa necessidade de 11, 12, 13 anos. Começa a emergir ali naquela idade dos 14 para os 17, mas fica muito forte a partir dos 17, na questão da expectativa de vida. De 11, 12, 13 é muito isolamento social e a falta de atividade física. Quando o aluno vai para a escola, ele gasta mais energia. Ele tem a educação física, ele tem o encontro ali com os amigos. Ele tem todo aquele agito que também é manifestado na sala de aula e que é normal. E fatores de depressão e ansiedade que são patológicos, nós vamos enfatizar aqui a dependência eletrônica. Isto com a pandemia ficou mais forte, porque não tendo o que fazer, o adolescente começou a ir muito para as redes sociais, já estava. E isso é perigoso. Eu indico aqui que vocês assistam aquele documentário da Netflix, O Dilema das Redes. E ali você vai perceber o aumento do índice de depressão a nível mundial por causa da dependência eletrônica. Essa dependência eletrônica
também associado com conflito de geração. Adolescentes em casa, pais em casa, começou a haver um conflito entre opiniões. Pais conservadores, caráter às vezes político, caráter às vezes negacionista dos pais, a questão da religião, muita repressão e inclusive entre os adolescentes começa a emergir a discussão do gênero. E aí, qual é a minha condução sexual? Qual vai ser a minha escolha sexual que muitas famílias não estão preparadas para enfrentar? Também a escola desconectada com a evolução tecnológica. Nós sabemos e vocês sabem que nós estamos atrás, né? Tem país que já evoluiu na tecnologia de informação para informar e para trazer o conhecimento. Nós estamos ainda no giz e no quadro, né? Quer dizer, pouco a gente está sabendo explorar esses recursos. E aí, o adolescente já tem muita agilidade na tecnologia de informação. Tudo bem que é um instrumento que está destruindo ele, mas ao mesmo tempo ele está se potencializando. E aí o que ele tem na escola não é o que ele pode acessar nas redes sociais. Então tem que haver uma interatividade, não está acontecendo. E com a questão do alto índice de uso da tecnologia de informação, o adolescente se vê bom de cabeça, cheio de conhecimentos, ele consegue fazer um carro no smartphone, no celular, mas ele não consegue desenvolver habilidades manuais, ele não consegue desenvolver coisas para a ação, então ele fica muito inapto, ele fica muito parado. Então é um sintoma, são esses sintomas que eu estou enumerando aqui, nesses fatores que vão para uma depressão e uma ansiedade patológica, porque é uma sequência de fatores aí que vão agravando, aquilo que era natural passa a ser patológico. E sintomas de quadro crônico que você tem que estar mais atento, é aquele isolamento social total, é aquele garoto que às vezes numa reunião online não está presente ou só está ali o nome. É distimia, aquela sensação de tristeza contínua, vai e volta, uma alegria rápida, mas já vem aquela sensação, ó dia, ó céus, ó azar. Uma autoagressão, começam a pontuar, aquela energia que eles não gastam fisicamente, eles vão pontuar na pele, aquela dor que está no emocional, de isolamento, de uma depressão que já está batendo a porta, vai ser pontuado no corpo, com cortes, com autoagressão. E a evolução também para o suicídio. Eu estou com um artigo que eu coloquei agora no final do mês de setembro, de uma escola, a partir de uma conversa que eu tive com a professora de uma escola de Presidente Prudente, de um curso técnico, em 2 anos, aconteceram 6 suicídios de adolescentes da escola de 2º grau. Então, olha só, gente, sintomas de quadros crônicos que precisa ser observado. Isolamento social, distimia, ó dia, ó céus, ó azar, aquela coisa que vai, não vai, aquela sensação de deprê, autoagressão e suicídio. E aí, gente, o que eu quero alertar a vocês é que precisamos agir na seguinte preposição. Nós precisamos estar atento ao olhar do adolescente. Quando ele está em sala de aula, olhar nos olhos dele. O nosso termômetro tem que ser o olhar do adolescente, porque pelo olhar eu posso identificar já sintomas dessa distimia, desse início de depressão, comportamentos agressivos, autoagressivos e também de externar essa agressão, aquela falta de concentração que muitas vezes as pessoas confundem com hiperatividade, mas é uma ansiedade batendo a porta, e aquela conversa que às vezes um amiguinho, outro amiguinho vai falando de que o sujeito pensou em se matar, se autoagrediu. Quer dizer, são alertas que o professor precisa fazer e saber separar o que é normal do que já é sintoma patológico. Quando é sintoma patológico, o jovem, o adolescente, ele já não consegue ser produtivo nem na escola, ele não consegue mais também dar respostas. É o que está acontecendo. Durante a pandemia, nas aulas online, alguns professores já identificavam isso e tentavam fazer contato com a família. Como a família acredita que esse sintoma é normal, que isso é frescura, às vezes não dão atenção. E a coisa vai estourar, às vezes, numa autoagressão, num comportamento mais radical e, às vezes, já na ponta final, no suicídio. Então, esse alerta eu dou para vocês, que agora, voltando às aulas presenciais, de perceber essa demanda. E como seria importante, né, gente, nós termos
o profissional psicólogo da educação no equipamento educacional, o assistente social para fazer essa extensão com a família. Não é para fazer clínica dentro das escolas, mas é para ajudá-los, vocês professores, a buscar um caminho em comum, para jogar essas demandas para ser conversado e para se atingir a família. Também outra indicação que eu dou é que vocês possam promover mais encontro com as famílias, reuniões, mesmo online, e também trazer mais essas famílias. De fato, é um desafio, né? Porque a pandemia criou um abismo enorme entre a escola pública e a particular. Os alunos sem recursos online e os alunos com recursos online. As escolas que às vezes os professores foram muito mais capacitados para estar na tecnologia da informação e aquelas que estão menos capacitados. Professores que ganham menos daqueles que ganham mais. Quer dizer, houve um abismo e isto vai ter que ser reconstruído. E para ser reconstruído, então, a dica que eu dou é ser professor, é ser categoria, gente. Você é uma categoria. Então, sendo uma categoria, você faz exercício profissional. Você tem seus direitos, seus deveres, mas você é um professor. É um profissional. Eu não sou um professor, eu sou um psicólogo. Eu estou aqui apenas colaborando brevemente, participando desse treinamento de vocês. Porém, como todo profissional, como todo professor, é necessário ter vocação, ter conhecimento. Então, no caso aqui é o foco da ansiedade e depressão na adolescência. Habilidade para fazer o que se faz e a atitude de querer fazer. Diante desse cenário, temos que ter muita atitude, muito amor para agir diante daquele que está em sofrimento. Trazer esse adolescente para nós. E aí, quando eu faço, usando vocação, conhecimento, habilidade, atitude, aí eu elimino muito estresse, que já é estressante o trabalho profissional do professor. Imagina se eu estou negando a minha carreira como profissional. Então, quando nós não atuamos por escolha, quando o professor não atua por escolha pessoal, por vocação, conhecimento, habilidade e atitude, mas sim por necessidade de trabalhar apenas para manter as questões financeiras da família, o exercício profissional se torna um fardo. E aí eu começo a atacar os adolescentes. E a dica que eu dou, cuidado, porque a adolescência... Quando eu trabalho com adolescentes, pré-adolescentes, principalmente, que estão naquela efervescência corporal, eu regrido também para o estado quando eu fui adolescente. E aí, sem perceber, eu corro o risco de atacar o comportamento daquele adolescente que em mim está mal resolvido. Uma sexualidade mal resolvida, uma escolha profissional mal resolvida, um problema familiar, um conflito com os meus filhos adolescentes, que eu posso transferir isso para os adolescentes na sala de aula. Eu tenho que tomar muito cuidado de saber que ser professor em sala de aula com adolescentes não dá para misturar os papéis, não dá para misturar os figurinos. Cada coisa no seu lugar. Na escola eu sou profissional, em casa eu sou pai, eu sou mãe e assim por diante. Nesse sentido, você vai evitar aquelas transferências. Quantos professores já foram enquadrados no Conselho Tutelar por assédio sexual porque estavam carentes sexualmente, até no próprio casamento, ou frustrados amorosamente, e que transfere às vezes num adolescente que vem cheio de vida, cheio de corpo, né, que vem ávido, desejoso, né, cheio de sexualidade, cheio de libido, e não sabe relacionar com isso no dia a dia. E também a minha depressão como profissional, a minha ansiedade como profissional, a minha desorganização interna emocional pode levar também eu a negar a ver a necessidade que esse adolescente está passando. Quando eu estou atuando, eu sou profissional. Então eu tenho que levantar a cabeça, eu tenho que me posicionar, porque adolescentes precisam de vocês, professores. Assim como um dia eu precisei de vocês. E graças a Deus eu tive bons profissionais que me ajudaram a sair de situações adversas, de problemas familiares também. Quantos professores ouviam a minha demanda e eu podia levantar a cabeça, acreditar no amanhã. Então, gente, eu deixo aqui essa reflexão breve e desejando a vocês feliz Dia dos Professores. Um dia ainda verei professores sendo remunerados da mesma forma que juiz neste país é remunerado. Um abraço, muito obrigado para vocês e bom treinamento, bom encontro aí.